Juliana caiu por volta das 6 da manhã, horário local. Horas depois, ainda estava viva. Um drone captou imagens dela sentada, com movimentos. Mas o tempo passou, o clima piorou, a encosta era instável e o resgate não chegou a tempo. A autópsia revelou que ela morreu cerca de 20 minutos após o impacto, vítima de múltiplas fraturas e hemorragia interna. Mesmo assim, sua imagem com vida rodou o mundo, alimentando a esperança da família e de todos que acompanhavam o caso. O que aconteceu com Juliana expôs uma dura realidade, a diferença entre o que se imagina ser um resgate montanha e o que ele realmente é. Mas afinal, por que foi tão difícil alcançar Juliana? Teria sido possível salvá-la? É aqui que entra a análise técnica de um especialista em montanhismo que conhece bem os perigos do Monte Rinjani e explica os reais desafios que as equipes enfrentaram no resgate. Olá, meu nome é Pedro Hauck, eu sou montanhista profissional, eu estou hoje aqui na Bolívia. Essa montanha aqui atrás é o Huayna Potosí, de 6.000 metros. E por minha atuação profissional no montanhismo, muitas pessoas vieram me pedir opinião sobre esse recente caso, que acabou resultando na morte da Juliana Marins, no Monte Rinjani, na Indonésia. Bom, pessoal, é difícil você opinar, sendo que você não esteve lá na cena, é difícil você dar uma opinião sobre o que aconteceu, mas a minha contribuição é um pouco sobre a avaliação desse resgate que muitas pessoas criticaram. Primeiramente, é preciso dizer que esse resgate teve muita dificuldade, primeiramente por conta da questão do estado de tempo do Monte Rinjani quando houve o incidente. O Monte Rinjani tem 3.700 metros de altitude e ele fica localizado a 8 graus de latitude sul da linha do Equador, que está numa ilha na Indonésia. Então é um local que faz muito calor. Na altitude, evidentemente, que essa temperatura baixa bastante, mas é um local muito úmido. É um local que tem muitas nuvens. Quando você tem muita nuvem, você não consegue ter voo de helicóptero. Então, um resgate com helicóptero com nuvens acaba sendo muito perigoso e você põe a tripulação em perigo. Outra coisa é que muita gente perguntou e ficou falando por que não tem helicóptero. Um dos motivos era esse. E outro motivo é que lá na Indonésia não tem bombeiros profissionais como há no Brasil. Então, não existe uma equipe de prontidão, não existe um helicóptero disponível fácil para poder realizar esse resgate. Helicóptero ali é com a Força Aérea. Então, não é algo tão simples você conseguir um helicóptero para fazer esse resgate. Tem que trazer de longe, né? Outra questão, já que não tinha tempo para fazer voo e realizar esse resgate pelo helicóptero, então você tinha que fazer o resgate por via terrestre. Monte Rinjani, ele não é uma montanha difícil, tá? É uma montanha que você faz em 3 dias, então você alcança o cume em 2 dias a partir do acampamento base. Uma coisa importante que você vai ver nos vídeos do Monte Rinjani é que ele é um vulcão com muita pedra pómez, é uma rocha quebradiça, e quando ela quebra, ela forma inúmeros seixos que ficam ali depositados nas vertentes. Então esse tipo de seixo depositado na vertente é impossível de você subir por ele. É por isso que quando a Juliana ela escorregou e caiu, ela não conseguia ir para cima. Toda vez que ela se movimentava, ela acabava escorregando mais. E agora, um tipo de seixo desses, um tipo de ambiente com uma rocha friável, uma rocha frágil, é muito difícil de você fazer uma ancoragem para chegar até a vítima, que no caso foi a Juliana, não é, através de um rapel. Então, as equipes demoraram muito para trazer de fora, de mais longe, esse equipamento que você vê aqui na foto, que é um tripé de resgate, é um tripé de uso, né, em resgate à altura, em trabalhos em altura, né? É uma estrutura metálica que você monta ela e a partir dela você tem esse ponto de ancoragem, né, que você pode então instalar uma corda, um cabo de aço para acessar locais remotos, né, locais onde você não consegue ir caminhando. Infelizmente, Juliana, depois que ela escorregou da primeira vez, ela foi escorregando mais e mais e ela foi ficando cada vez mais baixo ali na vertente e isso dificultou muito o acesso. Outra coisa também é que fazendo um rapel para chegar nela, você acaba despejando muitas rochas em cima dela, então você acaba piorando a situação. Isso é que fez com que o resgate fosse delicado e demorado, porque você tinha que mobilizar a equipe, trazer até o local onde aconteceu o acidente e depois as pessoas foram percebendo, né, que faltavam alguns equipamentos. Então, toda vez que faltava algo, tinha que trazer de longe e isso demorava. Então, o resultado foi esse, né? Infelizmente, a Juliana não resistiu. Foram vários dias que ela ficou ali naquela altitude elevada, muito frio. Pelas fotos a gente viu que ela estava de camiseta. Então, mesmo que o Rinjani não seja uma montanha de grandes altitudes como aqui o Huayna Potosí, né, e seja ali perto da linha do Equador, faz frio à noite, então a pessoa pode ter hipotermia.
né? Ainda mais com a umidade que tem lá, certamente a sensação térmica deve ser muito baixa. A gente tem que levar em consideração, pessoal, que a Indonésia é um país pobre, então ela não dispõe. Você tem uma equipe que fica ali na base de uma montanha de prontidão, isso custa muito dinheiro, porque o pessoal fica de plantão e tem que ficar 24 horas alguém ali disponível. Tem que ter equipamento, tem que ter treinamento e, pelo visto, a Indonésia não tem nada parecido com isso. A gente tem que agradecer que no nosso país, no Brasil, se algo acontecer nesse sentido, coisa muito parecida, né? Alguém sofreu um acidente em uma montanha na Serra da Mantiqueira, Serra do Mar no Paraná, por exemplo, a gente vai contar com equipe profissional que pode fazer busca e resgate. A gente tem equipe do Bombeiro Militar em vários estados que possuem treinamento e equipamento para poder lidar com uma situação de emergência como essa. E quando a gente fala de uma situação de emergência, a eficiência depende da velocidade que a gente consegue chegar na vítima e remover ela. A gente conta com equipamentos, como helicópteros, que são muito caros, e tudo isso no Brasil é de graça. No resto do mundo, agora eu estou na Bolívia, né? Daqui a pouco eu vou para o Peru, depois eu vou para a África. No resto do mundo não existem essas equipes, e quando tem, você tem que pagar. Então, é importante que na hora que você for fazer uma atividade dessas, você ter o seguro de resgate, que é diferente do seguro de viagem, né, que vai cobrir o pagamento dessas equipes. Bom, pessoal, é um tema delicado, é um tema que vai mexer com o emocional das pessoas. Infelizmente, uma jovem, né, apenas 26 anos, acabou acontecendo isso e é muito triste. Eu espero que a família esteja bem, né, consiga estar em paz com esse desfecho tão trágico. E eu digo para vocês, né, apesar de a mídia aparecer com essas histórias ruins, né, o montanhismo ele é seguro, desde que você tenha treinamento e equipamento, né, para poder subir a montanha com segurança. É sempre bom, pessoal, quando você for para a montanha, você escolher primeiro uma montanha fácil e ir evoluindo degrau por degrau. Eu faço isso já há quase 30 anos, eu nunca sofri um acidente. Segurança é muito importante, então sempre esteja atento com a questão de clima, com a questão de equipamento e tudo mais para que sua aventura seja segura. Pessoal, é só isso que eu tenho para dizer por agora, um grande abraço e até a próxima. Tragédias como a de Juliana não são apenas acidentes, são alertas e precisam ser ouvidas. Se esse conteúdo te tocou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda a dar voz a histórias que não podem ser esquecidas. Até a próxima!